Inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Deixa o like, comenta, compartilha. Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervém em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Parágrafo 1º. A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo. Inciso 1º. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados. Inciso 2º. As informações sobre os titulares envolvidos. Inciso 3º. A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 4º. Os riscos relacionados ao incidente. Inciso 5º. Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata. Inciso 6º. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Parágrafo 2º. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como: Inciso 1º. Ampla divulgação do fato em meios de comunicação, e Inciso 2º. Medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Parágrafo 3º. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis, no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. Art. 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta lei e as demais normas regulamentares. Seção 2ª. Das boas práticas e da governança. Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular. Parágrafo 2º. Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7º e 8º do caput do artigo 6º desta lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá: Inciso 1º. Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. A linha B, seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta. A linha C, seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. A linha D, estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade. A linha E tem o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular. A linha F esteja integrado à sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão internos e externos. A linha G conte com planos de resposta a incidentes e remediação, e a linha H seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Inciso 2º.
demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Parágrafo 3º. As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Art. 51. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito: O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Capítulo 8º. Da fiscalização. Seção 1ª. Das sanções administrativas. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Vigência. Inciso 1º. Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2º. Multa simples, de até 2%, do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50 milhões, R$ 50 milhões, por infração. Inciso 3º. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2º. Inciso 4º. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Inciso 5º. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Inciso 6º. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Inciso 7º. Vetado. Inciso 8º. Vetado. Inciso 9º. Vetado. Inciso 10º. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Inciso 11º. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Inciso 12º. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Parágrafo 1. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios. Inciso 1º. A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. Inciso 2º. A boa-fé do infrator. Inciso 3º. A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. Inciso 4º. A condição econômica do infrator. Inciso 5º. A reincidência. Inciso 6º. O grau do dano. Inciso 7º. A cooperação do infrator. Inciso 8º. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 48 desta lei. Inciso 9º. A adoção de política de boas práticas e governança. Inciso 10º. A pronta adoção de medidas corretivas. Inciso 11º. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 2º. Disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas, civis ou penais definidas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em legislação específica. Parágrafo 3º. Disposto nos incisos 1º, 4º, 5º, 6º, 10º, 11º e 12º do caput deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Promulgação partes vetadas. Parágrafo 4º. No cálculo do valor da multa de que trata o inciso 2º do caput deste artigo,
a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. Parágrafo 5º. Produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o artigo 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. Parágrafo 6º. As sanções previstas nos incisos 10º, 11º e 12º do caput deste artigo serão aplicadas. Inciso 1º. Somente após já ter sido imposta ao menos uma das sanções de que tratam os incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do caput deste artigo para o mesmo caso concreto. E inciso 2º. Em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, ouvidos esses órgãos. Parágrafo 7º. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo. Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas e infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. Vigência. Parágrafo 1º. As metodologias a que se refere o caput deste artigo devem ser previamente publicadas, para a ciência dos agentes de tratamento, e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária. Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. Vigência. Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. Capítulo 9. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1ª. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Art. 55. Vetado. Artigo 55-A. Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. Parágrafo 1º. A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da República. Parágrafo 2º. A avaliação quanto à transformação de que dispõe o parágrafo 1º deste artigo deverá ocorrer em até 2 anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. Parágrafo 3º. O provimento dos cargos e das funções necessários à criação e à atuação da ANPD está condicionado à expressa autorização física e financeira na Lei Orçamentária Anual e à permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 55-B. É assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD. Atenção! Quer ser aprovado em qualquer concurso público ou vestibular? Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.